Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas aqui à nossa aula de aquecimento da nossa certificação especialista em Active Directory. Nessa aula de aquecimento eu quero falar de um assunto importante quando a gente fala de Active Directory, que é a parte de replicação. Só lembrando, se você ainda não garantiu a sua vaga na turma de fevereiro da certificação especialista em Active Directory, ainda dá tempo de você garantir a sua vaga. Lembrando que a nossa primeira aula vai ser já nessa quinta-feira, dia 29/2. Serão 6 dias ali de conteúdo prático, passo a passo, desde o básico até o avançado. É uma certificação aí para quem quer realmente dominar e conhecer todos os recursos disponíveis aí dentro do Active Directory para que a gente possa atender às necessidades de qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de tamanho. Então, uma certificação onde a gente vai do básico até o avançado, para quem quer ser um mestre aí quando o assunto é Active Directory. Legal? Então, no final da aula eu vou explicar um pouquinho mais aqui para vocês dessa certificação, vou dar mais detalhes para que vocês possam aí garantir a sua vaga e já participar aí da primeira aula. Vamos lá então começar aqui com esse conteúdo aqui, que é um conteúdo extremamente importante. Então aqui eu vou deixar o chat desabilitado, tá? Para que a gente possa focar aqui 100% no conteúdo, para que vocês possam absorver o máximo possível. E no final da aula eu abro ali para a gente poder bater um papo, tirar algumas dúvidas. Legal? Então nesse primeiro slide, isso aqui é uma das coisas mais importantes. Vai ser muito difícil você entender como funciona a replicação do Active Directory sem conhecer o que está aqui nessa tela, que é o que a gente chama de partições lógicas do meu banco de dados do Active Directory. Então eu tenho aqui o meu banco de dados e eu tenho essa divisão. Vamos entender um pouquinho dessa divisão, que isso aqui é o que vai fazer total diferença quando a gente for falar efetivamente de como essa replicação vai ocorrer ali dentro do ambiente do Active Directory. Nesse desenho ele está mostrando aqui uma divisão para a gente de esquema, configuração e aqui o nome do domínio, que é o que a gente chama de partição de domínio. Então o primeiro ponto é entender que cada pedaço, cada partição dessa, ela vai armazenar conteúdos específicos. Além de armazenar conteúdos específicos, esses conteúdos vão ser replicados para a minha estrutura do Active Directory, para a minha hierarquia. Então eu vou ter algumas coisas que vão ser replicadas por uma floresta inteira e eu vou ter outras coisas que vão ser replicadas somente para aquele domínio específico. Então vamos ver essas partições. Primeira partição de esquema. O que ele fala? Ele fala que aqui é onde, tem toda a parte de definição, manipulação de objetos e atributos. O que acontece? Dentro do Active Directory, tudo que a gente pode criar dentro do Active Directory, tudo que a gente pode editar, seja uma conta de usuário, seja o atributo lá telefone, essas informações elas precisam estar contidas no esquema do Active Directory. Ou seja, eu consigo criar uma conta de usuário no Active Directory, certo? Eu consigo criar essa conta porque dentro do esquema existe uma classe chamada usuário, que vai me permitir criar contas de usuário. Quando a gente cria uma conta de usuário e a gente vai lá nas propriedades dessa conta, existem ali várias configurações que eu posso definir para essa conta de usuário. Isso a gente chama de atributos. E eu consigo manipular, configurar, dar valor para esses atributos porque eles existem dentro do esquema do Active Directory. Então, por exemplo, eu consigo configurar o telefone na conta de usuário. Eu consigo fazer isso porque dentro do esquema do Active Directory existe um atributo chamado telefone. Então é dentro dessa partição chamada de esquema que vão ficar hospedado tudo que é classe e atributos do Active Directory. E quando a gente fala de replicação, essa partição, pensando lá na minha hierarquia do Active Directory, a minha floresta, dentro dessa floresta eu posso ter vários domínios. Dentro dessa estrutura, essa partição ela vai ser replicada para a floresta inteira. Ou seja, se eu tenho ali no meu ambiente
a minha floresta, e embaixo dessa floresta vários domínios, significa que todos esses domínios vão compartilhar essa mesma partição de esquema, porque ela é replicada para toda a floresta, independente de quantos domínios eu tenha. Próxima partição, partição de configuração. Então ele fala que contém informações sobre a estrutura do Active Directory. Aqui eu gosto de falar que dentro dessa partição a gente vai ter as configurações globais do Active Directory. Então eu saio um pouquinho de objeto, de classe, atributo, e eu falo de algumas configurações globais. Por exemplo, dentro do Active Directory eu consigo trabalhar com sites, eu consigo trabalhar com subnets. Essas informações são informações globais do Active Directory. E essas informações elas vão ficar armazenadas dentro dessa partição de configuração. Então toda a parte de site, toda a parte de subnet que eu for criando dentro do meu ambiente, essas informações, essas configurações vão ficar dentro dessa partição de configuração. E notem que aqui essa partição ela também é replicada para a floresta inteira. Então, independente de quantos domínios eu tenha, essa informação vai ser a mesma para todo mundo, porque vai ser replicado para todo mundo. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver um desenho de uma replicação para vocês conseguirem se situar aqui nessas partições. E a última partição que a gente tem no desenho aqui é essa partição que ele já está dando o nome do domínio, que é o que a gente chama de partição de domínio. Essa partição, o que ele fala? Ó, ele vai hospedar, ele vai armazenar todos os objetos criados no Active Directory. Então aqui eu gosto de, para facilitar, eu gosto de dar um exemplo onde eu falo, abre a ferramenta usuários e computadores do Active Directory. Abriu, tudo que você vê dentro dessa ferramenta fica dentro da partição de domínio. Ou seja, os meus usuários, os meus grupos, as minhas contas de computadores, as minhas OUs. Então tudo isso fica armazenado dentro dessa partição de domínio. E essa partição de domínio, diferente das outras duas, ela só é replicada para aquele domínio específico. Então imagina que eu tenho a minha floresta, e na floresta eu tenho o domínio A e o domínio B. Cada domínio ele tem a sua própria partição de domínio. E essa informação não é replicada entre domínios. Então a partição de domínio do domínio A é só do domínio A, não vai replicar para o domínio B e vice-versa. Por isso, quando a gente trabalha com múltiplos domínios, os usuários que eu tenho em um domínio ele não é replicado para o outro. Por quê? Porque cada um tem a sua própria partição de domínio. Recapitulando, esquema, configuração, floresta inteira. Independente de quantos domínios eu tenho, essa informação vai ser replicada para todos os controladores de domínio de todos os domínios. Partição de domínio já é uma replicação só para aquele domínio específico. Ela só vai ser replicada para controladores de domínio que estão no mesmo domínio. Beleza? A gente tem aqui uma quarta partição, mas eu não quis trazer aqui para não dificultar, porque aqui a gente está falando puramente do Active Directory, mas a gente tem uma quarta partição, que é o que a gente chama de partição de aplicação, que é onde fica armazenado dados de aplicações e recursos que se integram com o Active Directory. Por exemplo, o DNS. Quando eu integro o DNS ao Active Directory, as informações do DNS vão residir dentro da partição de aplicação, tá? Mas vamos focar nessas três aqui que são as principais. Esquema, classes e atributos. Replica para a floresta inteira. Configuração, geralmente são configurações globais do Active Directory. Por exemplo, sites e subnet. Também replicada para toda a floresta. Partição de domínio, onde ficam os meus objetos, usuários, grupos, computadores, OUs. E essa partição só é replicada para aquele domínio específico. Então, com base nessas informações, a gente pode começar a ver efetivamente como isso funciona, como essa replicação vai funcionar. Por quê? Diferente do que muita gente pensa e entende, o Active Directory ele não replica um objeto específico. Então, se eu criar uma conta de usuário, ele não está replicando o objeto usuário para os outros controladores de domínio. O que ele está fazendo é replicando a partição de domínio. Então, ele faz a replicação. Eu criei um objeto novo, ele olha para dentro da partição, vamos replicar a partição de domínio, só que ele não replica toda, ele vai replicar só o que teve de alteração. O que teve de alteração? Foi a criação dessa nova conta de usuário.
Então ele replica a partição de domínio, só que só aquele usuário que foi alterado. Nesse outro desenho, aqui tem um pouco dessa replicação. Então aqui 3 controladores de domínio e cada um replicando entre si. Então quando a gente sobe vários controladores de domínio dentro da nossa estrutura, é criado ali conectores que vão fazer com que esses servidores repliquem. E aqui tem um negócio que é interessante. O Active Directory ele é uma solução que a gente fala que é uma solução multimestre. O que seria ser essa solução multimestre? Seria falar que qualquer domain controller ele pode fazer qualquer coisa dentro do meu ambiente. A gente tem alguns recursos bem específicos que a gente chama de mestres de operações, mas tudo que tange a parte de autenticação dos usuários, criação de objeto, todos os controladores de domínio são iguais e têm as mesmas propriedades, as mesmas permissões, as mesmas configurações. Isso faz com que esse desenho que a gente está vendo aqui, eu entenda que qualquer controlador de domínio pode replicar para qualquer outro. Então aqui ele está ilustrando, o controlador de domínio A ele pode replicar para o B e o B também pode replicar para o A. O A pode replicar para o C e o C também pode replicar para o A. Justamente por conta dessa característica de arquitetura do Active Directory. Ele trabalhar com esse recurso de ser multimestre, onde todo mundo pode fazer todo mundo, inclusive a replicação. Então eu não tenho, apesar de muitos acharem que funciona assim, mas não é, eu não tenho aquele controlador de domínio centralizado e ele vai replicar para os outros controladores de domínio. Apesar de ser possível, sim, criar uma topologia de replicação dessa forma. Só que a gente vai ver daqui a pouco, não é o mais recomendado e não é o padrão. Ok? Então aqui fique em mente que eu posso ter vários controladores de domínio e todo mundo replicando ali para todo mundo. Nesse outro desenho, aqui já, calma, não precisa. Nossa, mas que monte de... Calma, a gente vai entrar em detalhe por detalhe aqui para vocês entenderem aqui como funciona essa replicação do Active Directory. Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é olhar aqui para essas setas e ver domínio, esquema e configuração. Então, se a gente voltar lá atrás, aquele desenho que a gente viu aqui das partições lógicas. Por isso que eu falo, vai ser muito difícil alguém entender como a replicação do Active Directory acontece, como que gerencia a replicação do Active Directory sem conhecer essas partições lógicas. Porque quando eu venho aqui para entender como a replicação funciona, ele está falando dessas partições para mim. Domínio, esquema, configuração. E como que eu vou entender a replicação se eu não conheço esses recursos? Tá? Então é importante aquela primeira parte. Mas vamos entender aqui um pouquinho. Então aqui, primeira coisa, ele está ilustrando aqui 2 domínios diferentes. Domínio A e domínio B. Então eu tenho aqui os controladores do domínio A e eu tenho controladores do domínio B. Se vocês notarem, quando a gente fala da partição de domínio, se a gente voltar aqui para o desenho das partições, eu tenho a minha partição de domínio e ela só pode ser replicada para os controladores de domínio que estão dentro do mesmo domínio. Então, se eu voltar para cá, ver aqui, o domínio A é a seta vermelha. Então, eu tenho aqui o controlador de domínio A1. Ele envia a replicação para o A2, o A2 pode enviar para o A1, só que para o B ele não envia, porque é outro domínio. Essa partição só pode ser para os controladores de domínio que estão naquele domínio. A mesma coisa aqui para o B, eu não tenho a seta vermelha, então ele não replica. A3 é o mesmo domínio, replica. A4 é o mesmo domínio, replica. Então aqui a partição de domínio do domínio A. E o mesmo vai acontecer para o domínio B, essa amarela tracejada. Então eu tenho aqui o B1, ele não replica para o A3 e nem para o A1. Ele vai lá, replica para o B2, replica para o B3. Ok? De novo, isso aqui tem que ficar bem claro para vocês. Porque são partições, essa partição de domínio só é replicada para controladores de domínio que pertencem ao mesmo domínio. Isso não é replicado para outros domínios. Agora a gente entra aqui nessa setinha aqui lilás, que aqui ele fala do esquema e da partição de configuração. Se eu volto aqui para o meu desenho, eu tenho esquema, configuração, eu replico para a floresta inteira. Beleza. Então, o A1 replica para o B1, por quê? É um domínio que está dentro da mesma floresta.
Então ele vai replicar. B1 para o A3, replica. A3 para o A4, replica. A4 para o B3, replica. Ou seja, todo mundo tem essa replicação. Porque eu estou falando de partições que são replicadas para a floresta inteira, independente de quantos domínios eu tenha aqui dentro da minha floresta. Ok? Só lembrando que lá na nossa certificação, especialista Active Directory, a gente vai montar toda essa topologia, a gente vai ver tudo isso aqui acontecendo na prática. Então, a gente vai passar por cada detalhe, como que cria, como que configura. Então vocês podem ficar tranquilo que lá na nossa certificação, né, por isso que aqui é só um aquecimento, mas lá a gente vai ver tudo isso aqui acontecendo, só que acontecendo na prática. E aqui ele colocou dentro dessa replicação um outro componente chamado de Global Catalog. O que seria esse Global Catalog? Ele é um recurso que a gente tem dentro do Active Directory, onde ele vai ter algumas funções específicas. Entre essas funções é a parte de autenticação dos usuários. Então, quando eu vou lá no meu computador, Ctrl Alt Del, usuário e senha, essa informação de autenticação, ela vai ser enviada para um controlador de domínio que é catálogo global. Então, eu não consigo logar em nenhum ambiente se eu não tiver pelo menos um controlador de domínio como catálogo global. Ou seja, é um recurso que eu ativo. Por padrão, o primeiro domain controller ele já vem como catálogo global, porque eu preciso ter pelo menos um, senão ninguém consegue logar. Só que eu posso, conforme eu vou adicionando novos controladores de domínio para o meu ambiente, eu posso configurar esses controladores de domínio também como Global Catalog, que é o recomendado. Quando eu faço essa configuração, essas informações do Global Catalog ela só vai ser replicada para controladores de domínio que também são Global Catalog, que é o que ele está mostrando aqui para a gente. Então, ele tem o A1 Global Catalog, o B1 Global Catalog e o 4 Global Catalog. Então, esse azulzinho, vocês vão notarem que ele só está replicando entre os Domain Controllers que são Global Catalog. Tá? Então, essa é uma topologia de replicação aqui dos serviços do Active Directory. Então, ela é uma topologia muito útil, né? E muito utilizada. Muitas empresas estão aqui nesse cenário, né? Vários controladores de domínio, algumas empresas em um único domínio, outras empresas em múltiplos domínios. Mas isso aqui ele é um cenário extremamente comum e é muito, muito importante entender como funciona tudo isso aqui. Entender como que ele vai replicar essas informações. E de novo, não quero ser repetitivo, é que isso aqui é importante, a gente vê pouca gente entendendo como funciona a replicação do Active Directory por falta dessas informações, que é as partições. Então, se eu não entender a divisão dessas partições, o que cada uma armazena de objeto, quando eu for falar de replicação, vai ficar um pouco complexo. Por exemplo, se eu estou com um problema de replicação no ambiente e eu coloco lá um profissional para tentar resolver o problema e ele não conhece essas partições, como é replicado, o que pode acontecer, por exemplo? Pode acontecer de eu estar com um problema de replicação no meu ambiente, então eu tenho um problema, só que esse profissional, por falta de conhecimento, ele vai acabar achando que o ambiente está normal. Por exemplo, muita gente, isso é comum, talvez você faça isso hoje, mas se faz, fica tranquilo, muita gente comete esse erro, mas muita gente hoje quando vai, eu preciso ver, eu estou achando que eu estou com um problema de replicação dentro do meu ambiente. Então eu acho que eu estou com um problema de replicação. Beleza, para validar o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu controlador de domínio, eu vou criar uma conta de usuário e vou ver se ele replica para o outro lado. Então fui lá, criei a minha conta de usuário. Então pega aqui esse cenário, imagina que eu fui no A1 e criei o usuário. Então ele tem que replicar, lembra, usuário, partição de domínio. Domínio A1 ele vai replicar para os controladores de domínio A. Então eu fui lá, criei aqui. Aí ele replicou para cá, replicou. Aí eu abro usuários e computadores do Active Directory nos 4 domain controllers aqui do domínio A e está a minha conta de usuário replicada.
Só que o que acontece? Essa minha validação, ela é superficial, porque a única coisa que eu validei é que a replicação da partição de domínio está funcionando. Só que quando eu olho aqui para a minha estrutura do banco de dados, eu não tenho só partição de domínio. E as outras partições? Então, às vezes, eu fiz uma validação, a partição de domínio está replicando, mas possa ser que as outras não estão replicando. Isso pode me trazer problemas futuros. Porque lembra, qual o problema? O problema dos objetos que residem dentro dessas partições. Então, pode acontecer de eu configurar um novo atributo, uma nova classe dentro do esquema, e isso não ser replicado para os outros controladores de domínio. Pode acontecer de eu criar um novo site, uma nova subnet, isso não ser replicado para os outros controladores de domínio, porque são partições diferentes. E o que o Active Directory replica são as partições. Então, não significa que se eu criar um usuário, um grupo, e isso replicar para todos os controladores de domínio do meu ambiente, não significa que a replicação como um todo está 100% funcional. Para estar 100% funcional, eu preciso garantir que todas as partições do banco de dados elas estejam replicando ali para todos os ambientes, para todos os controladores de domínio que a gente tem no Active Directory. E aqui eu vou contar um segredinho para vocês, né? Porque muita gente acaba não entrando nesse detalhe de conhecimento aqui que eu estou passando para vocês. Porque muita gente não entende essas partições, não entende esse desenho da replicação. Por quê? Quando a gente sobe um ambiente do Active Directory, então eu vou lá, subo o meu primeiro domain controller. Então, se eu tenho um único domain controller, não existe replicação, porque não tem para onde ele replicar. Só que a Microsoft, ela sugere para a gente que qualquer ambiente, independente do tamanho, tenha pelo menos 2 domain controller. Questões de disponibilidade, porque se eu tiver só um e der problema nessa máquina, toda a parte de autenticação do meu ambiente vai parar de funcionar. Então, para ter uma redundância, ela recomenda que eu tenha 2 ou mais controladores de domínio. Então, a partir do momento que eu adiciono um segundo domain controller, começa a entrar esse processo de replicação. Agora, não sei se vocês já perceberam ou já criaram um laboratório desse jeito, mas se não criou, não tem problema, porque é dessa forma que ocorre. Quando eu subo o meu primeiro domain controller, tenho lá os meus objetos, subo o segundo domain controller, automaticamente eles já começam a se replicar. Então, sem eu fazer absolutamente nada, eles começam a replicar. O que eu queria aqui, ele replica para cá. O que eu queria aqui, replica para cá. Então, isso é automático. Então, por essa característica do Active Directory, já fazer essa configuração por baixo, ali dos panos, ali nos bastidores para a gente, muita gente acaba, legal, mas por que eu vou querer aprender a replicação se ele está fazendo a configuração aqui para a gente manual? Aí vem a resposta. Quem pensa assim, quando for precisar resolver um problema, vai ter dificuldade, porque não conhece como funciona a estrutura. E outra, existe sim alguns cenários onde esse comportamento padrão ele não vai ser recomendado. Então sim, é verdade. O Active Directory ele cria a topologia de replicação para a gente automaticamente. Mas existem alguns cenários onde eu não posso trabalhar com esse comportamento padrão. Existem alguns cenários que eu preciso criar uma topologia manual. Agora me fala, como que eu vou criar uma topologia manual sem conhecer as partições, sem conhecer como o Active Directory replica? Então esses profissionais que tá no automático, deixa aí, não preciso aprender mais nada, o dia que se deparar com a necessidade de criar uma topologia manual, vai ter problema. Provavelmente vai configurar errado, por falta desse conhecimento. Que é onde a gente entra aqui nesse slide aqui, nessa geração automática de topologia, que entra esse recurso aqui chamado de KCC, Acknowledgement Consist Check. Um recurso que a gente tem dentro do Active Directory, dentro da arquitetura, que ele é o responsável, então ele é o responsável por criar uma topologia
de replicação para a gente. Uma topologia de replicação automática. Tá? Sem eu precisar fazer nenhuma configuração. Esse é o padrão. Subir máquinas, ele já cria os conectores, né? O KCC já cria os conectores para a gente. Esses conectores a gente consegue identificar se foi o KCC ou se foi manualmente. Quando a gente entra lá na ferramenta Active Directory Site Service, a gente vê o conector com o nome de criado automaticamente, gerado automaticamente. Isso significa que quem gerou foi o KCC. O interessante do KCC, né, pensa, ele é um serviço que vai criar esses conectores, em outras palavras, vai desenhar para a gente como vai ficar a nossa topologia de replicação. Só que ele não vai simplesmente sair criando de qualquer forma. O KCC, ele tem algumas premissas. Então, existem algumas coisas que ele vai levar em consideração para que ele crie essa topologia. Primeiro, a meta final do KCC, então o que ele tem como objetivo é: eu quero que todos os controladores de domínio tenham a replicação. Então todo mundo tem que ter a informação replicada, tem que estar atualizado e o mais rápido possível. Então ele vai levar isso como meta. Eu preciso criar uma topologia de replicação onde todos os controladores de domínio vão ter essa informação replicada, essa atualização replicada, e ao mesmo tempo eu preciso criar uma topologia onde essa atualização ocorra o mais rápido possível. Então aqui ele vai utilizar aqui de algumas premissas. Quais são? Primeiro, quando ele vai criar essa topologia de replicação, ele vai criar os conectores, garantindo com que todos os controladores de domínio, independente de quem vai replicar, mas ele garante que todo controlador de domínio, no final daquele ciclo de replicação, vai estar atualizado. Beleza. Ele atingiu a meta de todo mundo tem que ter a replicação ali no final do ciclo. A segunda é como que eu faço isso da forma mais rápida. Ele vai trabalhar com o que a gente chama de salto. O que seria o salto? Eu tenho aqui o meu controlador de domínio A1, ele replica para o A2, replica aqui para o A3, replica para o A4. Então, cada uma dessa replicação, que a origem é um domain controller, a gente chama de um salto. Então, para não cair naquele risco, imagina se eu pegasse esse desenho aqui e o A1 replica para o 2, o A1 replica para o 3, o A1 replica para o 4, o A1 replica para o 5, A1 replica para o 6, A1 replica para o 7, A1 replica para o 8. Imagine uma topologia onde a origem da replicação é um único domain controller. Para ele atingir todos os controladores de domínio, poderia levar um tempo, poderia sobrecarregar, fazendo com que essa atualização demore mais para acontecer ali dentro daquele ciclo de replicação. Pensando nisso, o KCC ele vai entrar com essa parte de salto. Espera aí. Um único controlador de domínio, ele não pode replicar para mais de 3 saltos. Ou seja, ele não pode replicar para mais de 3 domain controller. Para quê? Para que o A1 replica para o 2, um salto. Replica para o 3, 2 saltos. Replica para o 4. Legal. Quem vai replicar para os outros domain controller não vai ser mais o A1, vai ser outro domain controller. Então, quando ele cria essa topologia de replicação, ele leva isso em consideração. Então, se vocês notarem aqui, ele criou aqui uma topologia, né, que aqui a gente tem relativamente uma quantidade pequena de domain controller, 8. Né? Você pega empresas, tem empresas que tem 50, 100. Então, nessa topologia, beleza, o A1 replica para o 2, o A2 recebeu a replicação. Ao invés do A1 replicar para o 3, não, replica para o 8. O A2 está replicando para o 3. Ao invés do A2 replicar para o 4, replica para o 6. O A3 replica para o 4 e assim sucessivamente. Então ele cria essa topologia e ele nunca vai fazer com que um domain controller tenha mais do que 3 saltos para não perder a velocidade e a performance da replicação, só que ao mesmo tempo ele vai garantir que todo mundo tenha replicação. Então se notar aqui, cara, a replicação vai chegar em todo controlador de domínio por algum outro. Então o KCC ele faz tudo isso de forma automática. E o mais legal,
que é o que mais me impressiona nesse recurso, é que além dele criar tudo isso manualmente, ele também administra isso automaticamente. Como assim? Deixa eu te explicar. Imagina que eu tenho aqui 8 controladores de domínio e eu vou adicionar o nono. Quando eu faço essa adição do nono, eu vou precisar que o KCC crie o conector para esse nono. Só que durante a criação ele faz uma validação de toda a topologia para que quando ele for criar o conector para esse novo controlador de domínio, ele valide. Espera aí. Com esse domain controle agora, o ideal é o A1 não replicar mais para o 8. O A1 vai replicar para o 9. Então, além dele criar a topologia, ele faz a gestão da topologia de forma automática para a gente também, sem eu precisar fazer nenhuma intervenção. E essa configuração da topologia de replicação através do KCC, ela atende 90% dos ambientes. 90% dos ambientes não tem problema deixar esse comportamento padrão. Inclusive é o que a Microsoft recomenda. Deixa o KCC, ele foi criado para isso, deixa ele trabalhar. Porque a partir do momento que eu crio um conector na mão, sem ser pelo KCC, eu perco toda a gestão automática. Então, se eu criei o conector na mão, a gestão também vai ter que ser na mão. Então, se eu subir novos domain controller e tiver que criar novos conectores para aquele servidor, vai ter que ser na mão também. Então, o KCC cria automático, gerencia. O que você cria manualmente, você gerencia. Aí, só para dar um exemplo aqui para vocês de que cenário, né? Mas me dá um exemplo aí de um cenário onde eu teria que criar um conector na mão. Muito simples, e algumas empresas passam por isso. Imagina que eu não tenho, por exemplo, a conectividade de rede do Domain Controller 2 com 6. Então todo mundo conecta com todo mundo. Só que por algum motivo, seja alguma configuração específica, enfim, não tem conectividade do A2 com o A6 nesse cenário. Se eu deixar o KCC habilitado, possa ser que no primeiro momento ele não criou esse conector mesmo, só que possa ser que no segundo momento ele crie esse conector. Porque lembra, conforme eu vou adicionando novas máquinas, ele faz uma revalidação da minha topologia. E também, por padrão, a cada 15 minutos, ele faz uma validação para ver se está tudo certo. Então pode ser que ele crie esse conector. Só que se eu não tenho essa comunicação física entre os meus domain controller, a replicação não vai funcionar. Então, para esse tipo de cenário, a recomendação é criar um conector manual. Então, eu crio os conectores do A2 e do A6 manualmente, para não correr o risco de deixar o KCC criar e ele criar um conector justamente do A2 para o A6, que não existe essa comunicação física. Ok? Então, esse é um cenário que algumas empresas passam, por isso que é importante conhecer todo esse processo de topologia, de replicação e tudo, que algumas empresas precisam trabalhar de forma diferente do que o KCC traz para a gente. Ok? Então vocês viram aqui nessa nossa aula que, é importante conhecer essa parte de replicação, é importante, é um dos principais recursos que a gente tem dentro do Active Directory, porque hoje a grande maioria das empresas já tem mais de um domain controller, por questões de disponibilidade, então já ocorre uma replicação, então é importante entender aqui como funciona todo esse processo de replicação. Legal? E lembrando que lá na nossa certificação, a gente vai ver tudo isso aqui na prática, então a gente vai ver primeiro o KCC montando essa topologia para a gente, e depois a gente vai entrar com uma configuração manual, como que eu crio esses conectores manualmente, para que o meu Active Directory, para que não corra o risco do KCC criar essas conexões com controladores de domínio que não tem nem conexão física, eles não se enxergam ali fisicamente dentro da rede. Então lá dentro da nossa certificação, a gente vai ver isso aqui na prática, a gente vai ver isso aqui passo a passo, de uma forma bem mais avançada, que é a minha meta com essa certificação especialista Active Directory. É trazer um conteúdo, sim, desde o básico, para quem está começando agora, quem está dando os primeiros passos, só que a gente vai avançando, aula a aula, a gente vai avançando e a gente vai entrando em conteúdos mais detalhados. E ainda dá tempo de você garantir a sua vaga nessa turma de fevereiro. A gente vai começar a primeira aula dia 29 de fevereiro,
quinta-feira, às 19 horas. Essa é a nossa primeira aula. Começar ali com os conceitos mais básicos, as configurações mais básicas, para que a gente possa ir evoluindo. Vão ser 6 aulas. Deixa eu colocar aqui para vocês a página. Então vai ser 6 aulas. Então a gente começa no dia 29, depois dia 1º, dia 7, dia 8, dia 14 e dia 15. Então se vocês notarem, vai ser sempre quinta, sexta, quinta, sexta, quinta, sexta. Por que eu quero dar esse intervalo entre as aulas? Para que vocês tenham tempo, né? Todas as aulas vão ser gravadas, vão ser disponibilizadas para vocês com acesso vitalício, mas eu quero deixar esse intervalo para que vocês reassistam o conteúdo antes de participar das outras aulas. Então, dia 29 e dia 1º, quinta e sexta, legal. Teve as 2 aulas, você vai ter uma semana inteira para revisitar esse conteúdo, a gravação, tirar dúvida e tudo mais, para ir para a próxima sessão. E depois a próxima. Então a gente vai ter 6 aulas focadas aqui em Active Directory. Aqui tem alguns bônus que a gente está liberando para os alunos que garantiram a vaga ainda hoje. Treinamento de segurança do AD, então aqui é focado só em AD. A gravação com acesso vitalício para vocês assistirem sempre que vocês quiserem. Treinamento de especialista de DNS, de DHCP. Treinamento de Azure AD, né, que agora é o Microsoft Entra ID, mas os recursos não mudou, só mudou o nome. E aqui uma certificação especialista em Failover Cluster, a parte de alta disponibilidade ali do cluster dentro do Windows. E aqui um pouquinho do que a gente vai ver dentro desses 6 dias. Então, desde a instalação, as primeiras configurações, o gerenciamento dos objetos, a parte de GPO. Então isso aqui é algo que muita gente ainda tem muita dificuldade de entender como funciona, como que é a hierarquia, como que é a arquitetura de GPO. Então a gente vai falar bastante de GPO. Essa parte de alta disponibilidade que a gente viu, a divisão lógica. Então aqui a gente vai ver na ferramenta do Active Directory como que eu consigo ver essa divisão. Então a gente vai ver também essa replicação que eu comentei com vocês. Eu falei do KCC, mas a gente tem um outro componente também que é o ISTG, que é quando eu crio replicação entre sites. Então a gente vai falar bastante disso aqui, vamos criar tudo de forma prática. A parte de sites e subnets do Active Directory, que é algo extremamente importante para a gente fazer uma divisão lógica, melhorar a otimização e o processo de logon dos usuários. Os mestres de operações, né, que são as FISMOS, né, que a gente chama. A gente vai entender o que é cada uma delas, a responsabilidade de cada uma delas, como que eu gerencio esses mestres de operações. Gerenciamento de múltiplos domínios. Então, a partir do momento que eu tenho vários domínios dentro da minha floresta, muda um pouco como que eu faço a gestão desse ambiente. Então, aqui a gente vai entender que cenários que a gente precisa criar múltiplos domínios, e a partir do momento que eu tenho múltiplos domínios, como que eu faço a gestão de tudo isso. A parte de relação de confiança do Active Directory, gerenciando múltiplas florestas. Então, isso aqui é coisa que pouca gente conhece. Aqui geralmente a gente tem essa múltiplas florestas, empresas que têm um AD de produção e um AD de homologação, ou uma empresa que comprou uma outra empresa que vai ter múltiplas florestas. Então como que eu faço a gestão de 2 ou mais florestas? Migração do Active Directory para versões mais novas, migração de objetos do AD entre florestas. Aqui a gente tem uma ferramenta chamada DMT, uma ferramenta gratuita da própria Microsoft, para migração de objetos. Não é replicação, é migração de objeto entre florestas, e a parte de backup e recover. Então hoje a gente ainda está com o valor promocional de primeiro lote 297 à vista ou 12 parcelas de R$ 29,70. Então esse valor ele já vai aumentar, a gente já vai virar o lote, então a gente vai aumentar esse valor, mas para você que garantir a vaga hoje, você ainda vai garantir, além de levar todos os bônus que também vão ser retirados no segundo lote, você ainda vai garantir esse valor especial aqui de primeiro lote, tá? Então aqui do lado vai ter aqui a opção para você fazer a sua inscrição, participar dessa turma de especialista Active Directory, a turma de fevereiro, garantir todos os bônus e ainda garantir esse valor de primeiro lote. Então aqui do lado tem todos os detalhes e o botão ali para você fazer a sua inscrição e já participar aí da nossa aula. Vai ser quinta-feira, dia 29 de fevereiro. Todas as aulas vão ser ali a partir das 19 horas. Se eu perdi alguma aula, não tem problema, você vai ter acesso à gravação
ali vitalícia para você poder assistir sempre que vocês quiserem. Então, dia 29, dia 1, dia 7, dia 8, 14 e 15, a partir das 19. Então, 6 dias aí de conteúdo prático, passo a passo, desde o básico até o avançado. Então, aqui é para quem quer realmente elevar o nível de conhecimento aí quando o assunto é Active Directory. Esse é um verdadeiro mestre, porque vocês vão ter acesso a um conteúdo que pouca gente domina, pouca gente conhece. E vocês vão ter isso nesses 6 dias e depois a gravação para poder reassistir sempre que vocês sentirem necessidades. Então, garantindo a vaga agora, você, além de levar o valor de primeiro lote, você ainda vai levar também aqui todos esses bônus aqui. Segurança de AD, acesso vitalício na gravação, treinamento de DNS, DHCP, Azure AD e de Failover Cluster. Legal? Então tá aí essa oportunidade para você que quer dar esse próximo passo, para você que quer dominar todos os recursos do Active Directory, desde o básico até o avançado, para você se tornar um verdadeiro mestre. Então aqui do lado, só você clicar no botão, fazer a sua inscrição, garantir a sua vaga e a gente se vê na quinta-feira na nossa primeira aula. Legal? Então vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.